Você não deve tomar nenhuma decisão sem antes jejuar. Sabe, queridos, nós temos um problema hoje, que muitos cristãos eles têm deixado a prática do jejum. Por causa da sua celeridade com todas as coisas e tomadas de decisões rápidas, o mundo nos cobra, né, uma tomada de decisão, então nós precisamos já dar uma resposta. O WhatsApp chama, a gente já tem a frenesi de responder na hora. E, queridos, a pior coisa que a gente pode fazer é simplesmente tomar uma atitude, tomar uma decisão sem antes nos consagrarmos ao Senhor através do jejum. E é sobre isso que eu gostaria de falar no dia de hoje, sobre a importância do jejum na vida do cristão. Lá em Mateus capítulo 6, no versículo 16, Jesus diz assim, ó: quando vocês jejuarem, querido, isso não é uma condição que Jesus coloca. Não é assim, olha, vocês precisam jejuar. Ele já esperava do cristão, ele já espera de nós um posicionamento contínuo de jejum. Então, o que Jesus está falando assim? Olha, quando vocês decidirem aí jejuar, ou seja, vocês têm já essa prática, vocês jejuam, vocês já fazem isso. Quando vocês jejuarem, aprendam a fazer da forma correta. Então, primeiro, aqui já para adiantar, o jejum já não é uma prática esquecida. O jejum ele precisa ser uma prática muito recorrente na vida do cristão. Nós vamos ver um pouquinho sobre esse universo de jejum, a importância dele nas nossas vidas. Então, primeira coisa, é necessário, é fundamental que o cristão jejue. Jesus já esperava isso de nós. Ele falou assim, quando vocês jejuarem, ok? Olha só, o que a Bíblia nos diz lá em Mateus, no capítulo 17, no versículo 21. Diz assim, ó: mas essa casta só sai por meio de oração e jejum. Irmão, aqui nós estamos num paradoxo que por muito tempo a gente entendeu esse versículo errado. O que a igreja pregou sobre muito tempo disso? Não, demônios só saem por meio de jejum e oração. Então eu não expulso o demônio se eu não tiver uma vida de oração e consagração através do jejum em dia. Irmão, entre aspas, essa é uma verdade, mas não é o contexto. O que Jesus diz aqui claramente no texto, né? Jesus desce do monte, acabou de ser transfigurado perante ali 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Eles estão descendo e nesse caminho da descida, um homem chega e fala assim: Jesus, ajuda o meu filho, porque eu trouxe a ele aos seus discípulos e eles não puderam curá-lo. E aí Jesus ele vira e fala assim, ó, lá no versículo 17: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei entre vocês? Até quando terei de aguentá-los? Traga aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou curado. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular. Então, irmão, pensa essa cena aqui, tá bom? Jesus desceu, acabou de se revelar, foi um momento glorioso e eles queriam fazer tenda, é bom estar neste lugar e tudo mais. Agora Jesus vai e repreende esse demônio. E os discípulos chamam ele no particular e falam: Senhor, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Chega aqui pertinho da gente. Por que a gente não conseguiu? A gente já tinha saído, já tinha expulsado outros demônios, já tinha curado um monte de enfermidade, o Senhor já tinha nos mandado. Mas por quê? Por que a gente não conseguiu? E aí Jesus responde, irmãos, a pergunta. Ele fala assim, ó, versículo 19, só para continuar aqui o texto. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não pudemos expulsá-lo? E Jesus respondeu: por causa da pequenez da fé que vocês têm. Irmão, se o meu jejum e a minha oração expulsasse demônio, Jesus viraria aqui e falaria assim: olha, vocês não expulsaram o demônio porque vocês não tinham orado o suficiente, não tinham jejuado o suficiente. Mas o que Jesus respondeu foi: por causa que a sua fé é pequena.
Agora, nós precisamos entender o que Jesus está dizendo aqui. Porque ele vira, a primeira coisa que Jesus fala, ele fala assim, olha, ó geração incrédula e perversa. Irmão, quando Jesus vai falar com os discípulos a respeito do envio do Espírito Santo, ele fala assim, ó, porque quando ele vier, o Espírito da verdade, quando ele vier, ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Só que, irmão, esse texto também a gente entendeu por muito tempo errado. Por quê? Porque o que Jesus fala aqui? Ele fala assim, olha, ele vos convencerá do pecado. E aí depois ele responde qual pecado o Espírito Santo nos convenceria. Que ele fala assim, ó, do pecado porque não creem em mim. Ou seja, o Espírito Santo sempre nos levará a um lugar de credibilidade em Cristo. Então, se há um pecado que nós precisamos desvencilhar da nossa vida, desligar da nossa vida, é a incredulidade. Então, o que Jesus está falando aqui para os discípulos? Olha aqui, preste atenção. Vocês foram incrédulos, por isso que vocês não puderam expulsar esse demônio. Agora, como, Rodrigo, pelo amor de Deus, me ajuda, já que não é por oração, não é por jejum, como eu expulso o demônio? Pela fé. Tudo, irmão, no cristianismo é pela fé. Só que agora a gente precisa entender como adquirir fé. A fé, irmão, ela não vem a não ser através de oração, de jejum e leitura bíblica. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, quando eu oro, quando eu jejuo, este homem carnal, este Rodrigo, caído em Adão, ele é subjugado pelo Rodrigo, recriado em Cristo. Então, o que acontece aqui? O jejum e a oração, ele aciona lugares em Deus que o Rodrigo carnal não consegue acionar. Que quando eu jejuo, quando eu oro, o Rodrigo carnal é subjugado e agora uma fé desaponta aqui dentro de mim e faz com que eu creia que para Deus nada é impossível. Porque, irmão, na nossa carnalidade, mesmo sabendo que o Deus Todo-Poderoso, mesmo sabendo que Deus é todo-poderoso, na minha carnalidade, existem impossíveis para Deus. Olha só o que nós vemos lá em Marcos, no capítulo 9, neste mesmo contexto, porém contado por outro discípulo, né? Quando Jesus vira para este pai, lá em Marcos 9, 23, disse, ao que Jesus respondeu, se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio. Só que aí, irmão, ele não acaba a frase aí. Eu creio é uma coisa. Agora o que ele fala? Ajuda-me na minha falta de fé. Ai, 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 ai. Rodrigo, você está me dizendo que este homem tinha fé, porém era uma fé limitada? Sim, irmão. Assim sou eu e assim é você. Mas como assim? Vou explicar. A gente não tem fé que Jesus pagou pelos nossos pecados. A gente não tem fé que nós fomos justificados por Deus, que nós fomos remidos por Deus, que o preço do pecado Cristo já pagou, nós temos fé. Então nós temos fé disso. Só que a nossa fé muitas vezes ela vai se esgotar neste ato invisível pra gente. Porque nós temos fé que Deus fez tudo isso. Mas na nossa cura, na nossa libertação, na nossa restauração a gente não tem fé. Então o que o pai do menino está falando? Eu creio. Ou seja, existe uma fé aqui, porém essa fé é limitada. E quando entra o jejum, quando entra a oração, irmão, ela rompe essa barreira de crer limitadamente. Porque agora nós começamos a crer que, assim como disse, tudo é possível ao que crê. Então o jejum, irmão, ele vem para cortar o nosso coração como uma flecha. Ele vem buscar um lugar aqui no meu coração, onde ainda este homem carnal está reinando. Então eu subjugo a minha carnalidade diante de Cristo. Eu tiro agora as minhas decisões perante Cristo. E por que eu falei no começo desse vídeo que nenhuma decisão tem que ser tomada antes de jejum? Irmão, a pior coisa que Deus pode fazer para um ser humano, você tem ideia o que é? Já parou para pensar nisso? A pior coisa que Deus
pode fazer com o ser humano é fazer exatamente como está escrito em Romanos capítulo 1. Eu quero ler com vocês Romanos capítulo 1. Depois você lê inteiro, porque tem muita coisa falando aqui. Mas o versículo 24 diz assim, ó: por isso Deus os entregou à impureza pelo desejo dos corações deles. Versículo 26. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável para praticar coisas que não convêm. Irmão, a pior coisa que Deus pode fazer é nos entregar às nossas próprias decisões. Se eu, Rodrigo, não entro neste lugar em Deus, de subjugar a minha carne, as minhas decisões, tudo aquilo que eu preciso decidir, se eu não decido em Deus através do jejum e da oração, irmão, eu vou tomar uma decisão segundo o Rodrigo caído. Olha só em Mateus 16, 23. O que Jesus diz? Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, preste atenção aqui, vou te contextualizar. Jesus já tinha multiplicado o pão, já tinha curado enfermo, aberto olhos de cego, ouvidos de surdo, já tinha feito 1 milhão de milagres e um monte de coisa Deus já tinha feito aqui. E aí Jesus vira e fala assim, olha, eu tô indo morrer, eu vou morrer. E aí Pedro vira e fala assim, não, Senhor, você tá ficando maluco. Não. E isso nunca irá acontecer, eu não vou permitir isso. E aí Jesus vira e fala assim, saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, mas assim a dos homens. Irmão, repara o que Jesus está dizendo aqui. Ele não está virando para Satanás e falando assim, Satanás, os seus pensamentos são infernais. Os seus pensamentos são lá do inferno, lá do abismo. Ele fala, não. O que você está cogitando, o que você está pensando, as suas decisões é segundo dos homens. Ô irmão, se Deus nos entregar as nossas próprias paixões, as nossas decisões, nós não precisamos fazer a vontade do diabo, irmão. Para nós estarmos afastados de Deus, não precisamos estar fazendo a vontade do diabo. Basta estarmos fazendo a nossa vontade. Se nós estivermos fazendo a nossa vontade, nós estamos longe da vontade de Deus. Irmão, se Deus nos entregar as nossas paixões, as nossas decisões, nós já estamos caídos da graça. Então, o diabo não cogita das coisas do diabo, ele não cogita das coisas de Deus, ele cogita das coisas dos homens. Irmão, olha só, a gente já está acabando, tá? Mateus capítulo 4. Por isso que eu falei que é um breve meditar, tá? Porque tem muita coisa aqui para nós. Mateus 4 está contando da tentação de Jesus. E o que está acontecendo aqui? O diabo ele faz 3 propostas. E interessante, né? Jesus tinha acabado de jejuar e ele teve fome. E qual é a proposta do diabo quando Jesus tem fome? Opa, tem umas pedrinhas aqui. Você não quer transformar em pão, não? Você não quer comer, não? Ou seja, você não quer agir pela sua lógica. Você não acha que você está tão consagrado que você já nem precisa mais pedir nada para Deus, porque agora o que você fizer, Deus vem assinando embaixo tudo que você faz. Aí ele vira e fala, não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmão, Salmo capítulo 1 diz assim, ó, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Irmão, a Bíblia não vem dizer que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho do incrédulo, que não anda segundo o conselho dos distantes, que não professa a mesma fé. Não, ele está falando do ímpio. Irmão, eu posso ter um conselho de um pastor ímpio. Eu posso ter o conselho de um padre ímpio. Eu posso ter o conselho de um bispo ímpio. Eu posso ter o conselho de um apóstolo ímpio. O que a Bíblia está dizendo é que eu não posso ser direcionado por palavras de ímpio. E como eu sei que aquela palavra é uma palavra de ímpio, que contraria as Escrituras?
Irmão, se o seu padre, se o seu pastor, se o seu líder fala qualquer coisa que contraria as escrituras, irmão, aquele não é o conselho de Deus. Mesmo que muitas vezes venha pautado nas escrituras, mas sem o discernimento do Espírito, será do diabo. Rodrigo, como discernir isso? Jejum, irmão. Jejum e oração. Sabe qual é o problema dessa geração? Que está sempre procurando Moisés. Fale o Senhor com ele. Fale você, Moisés, com ele. Traga para nós já a resposta. Traga prontinho. Eu não quero gastar minha vida subindo o monte. Eu não quero gastar minha energia, não quero gastar meu sangue subindo um monte para ouvir Deus. Então traga-nos já uma receita do bolo. Eu não quero saber como é que faz, Não. Já traga uma receita pra gente. Irmão, vida com Deus, você vai precisar se desgastar com Deus. Você vai precisar se render perante Deus. Você vai precisar subir montes, descer pro vale. Vai precisar quebrar o vaso. Vai precisar, irmão. Você vai precisar disso. Então, mesmo que você tenha um conselho que aparentemente é bíblico, irmão, olha os 3 níveis de tentação do diabo. Primeiro ele vira e fala, transforma essa pedra em pão. E sabe a segunda coisa que ele faz? Uau, ele pega Jesus e leva aonde? Na cidade santa. Mas não basta ser na cidade santa. Fala que ele pega o lugar mais alto do templo, sagrado, na cidade sagrada, e coloca Jesus lá em cima. Oh, meu Deus. Nem toda liderança, né, irmão? Foi ungida por Deus para estar lá, né? Mas não vamos tratar disso. Fica aí para Deus falar no seu coração. E aí ele vira e fala assim, olha, a palavra diz que se você pular, os anjos vão te guardar, não vão? E aí Jesus fala, cara, você tá maluco? Não coloque Deus à prova, irmão. Não coloque Deus à prova. Logicamente é assim, biblicamente é assim, mas meu irmão, não coloque Deus à prova. E terceira ordem é, o diabo leva Jesus ao alto do monte e fala assim, olha, tá vendo todos os reinos, tá vendo a glória deles, tudo eu te darei se prostrado me adorares. Ô irmão, se o diabo pôde dar todo o reino e toda a glória deles, o que será que pertence ao diabo? Então, irmão, Jesus não chamou a gente para reinar segundo a carne. Ele nos chamou para reinar segundo o Cristo. Depois você pega Efésios e vê que Deus nos fez assentar em Cristo nas regiões celestiais. Irmão, a gente está acima do sistema. A gente está acima dos homens. A gente está acima de todo padrão humano que você imaginar. A gente está assentado com Cristo. Depois leia, irmão, Efésios lá, que Deus vai falar muito no seu coração. Então, concluindo aqui, o jejum ele vem para arrancar esse lugar no meu coração de tomadas de decisões fora do Cristo. Então, irmão, o jejum vem tirar do Rodrigo a incredulidade, a perversidade. Porque se tem uma coisa que nós não podemos fazer, é ser entregues a nossas próprias decisões. Ô, irmão, a decisão pode ser lógica. Não, mas eu acho que isso é melhor para minha família. Eu acho que isso é melhor para minha vida. Ló, ele vai se separar agora de Abraão e ele olha para as campinas verdes, olha para o seu pasto e fala assim, nossa, tô cheio aqui de ovelha, tô cheio cheio de animais aqui. Visivelmente aqui é melhor para eu ficar com essa arinha verde, né? Porque eles têm o que comer. E aí, irmão, Abraão vai para uma cidade, para um ambiente todo pedregoso. Mas havia uma diferença. Deus não estava com Ló, Deus estava com Abraão. Então, irmão, mesmo que seja um caminho de pedras, mesmo que seja um caminho de dificuldade, mesmo que seja um caminho tenso, se você tomar a decisão,
segundo Deus, Deus lhe respalda. Deus vai caminhando com você, Deus vai validando os seus passos. Irmão, sabe qual é a pior coisa que a gente pode pensar? A gente olhar pelos nossos olhos e achar que essa não é a vontade de Deus. Então que Deus nos ajude em nome de Jesus a sempre numa tomada de decisão, a gente buscar em Deus um momento de jejum, um momento de oração. E existem 3 tipos de jejum, tá? Vou falar isso rapidinho. Irmão, não venha com essa de vou jejuar chocolate, vou jejuar Netflix, vou jejuar filme. Ah, Rodrigo, mas isso não vale? Irmão, pensa comigo. Se você está jejuando Netflix, é porque você entende que a Netflix tem te feito pecar. Então, tirando o momento de jejum, eu volto para a Netflix automaticamente. Então, eu estou voltando para o meu pecado? Pare para pensar nisso. Então, jejum bíblico, irmão. Jejum bíblico tem 3 tipos. Primeiro, eu jejuo gradual, ou seja, eu tiro o momento do meu dia em consagração. Então, eu ofereço ao Senhor o meu café da manhã, ou ofereço ao Senhor o meu almoço, ou ofereço ao Senhor a minha janta, ofereço ao Senhor aquele momento e dedico aquele momento e possivelmente aquele recurso para abençoar alguém. Exemplo, você tem verba para comer na rua, você trabalha na rua. Então o que você faz? Bom, eu tenho um vale alimentação aqui que me dá, sei lá, R$ 30 por dia. Então o que você vai fazer? Senhor, eu vou te entregar o meu almoço. Não vou almoçar, vou tirar esse tempo de oração. Então, irmão, esses R$ 30 você usa, compra 2 marmitex, encontra alguém na rua e dá para eles. Ok? Não faz pensando em economia. Muda esse negócio de não fazer algo junto. Depois você lê lá Isaías 58, o jejum que agrada a Deus. Tá bom? Então esse é o primeiro jejum. Eu decido um pedaço do meu dia. Segundo jejum, integral. Então, um dia integral, né? Pode ser 1 dia, 2 dias, 3 dias, porém tomando líquido. Pode ser só água, pode ser só suco, mas eu preciso me abdicar de alimentação. Esse é o segundo tipo de jejum. Então, vou jejuar 24 horas e só vou beber água, ok? Então, primeiro jejum, pedaço do dia ou alguma refeição específica. Segundo tipo de jejum, um período inteiro só bebendo líquido, ou jejum integral, que aí a gente vê, por exemplo, lá no livro de Esther, quando ela convoca toda a nação para jejuar 3 dias e 3 noites, sem comer e sem beber. Esse é o jejum integral, esse é o mais difícil de fazer. Irmão, faça segundo a orientação de Deus, e se você tiver qualquer problema de saúde, fala com o médico antes, tá bom? É espiritual, mas nós ainda estamos presos a uma carne. Agora, se Deus o orientou para isso, não é para qualquer pessoa que Deus orienta, tá bom? Faça isso, faça segundo a orientação de Deus. Então é isso, queridos, tá bom? Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Vivam isso, vivam essa prática. A gente precisa viver isso, tá bom? Isso quebra cadeias no nosso homem interior. Isso rompe coisas em Deus absurdas, tá bom? Deus nos eleva de nível com isso. Então, só resumindo lá no comecinho da conversa, eu não oro e jejuo para expulsar demônio. Eu oro e jejuo para ter autoridade no Espírito e romper em Deus. Porque expulsar demônio, eu expulso na autoridade em nome de Jesus, não é na minha consagração. Ok? Então tá bom, queridos. Deus os abençoe. Um excelente resto de semana. Excelente final de semana. Fique firme com Deus. Irmão, estamos vivendo os últimos dos últimos tempos. Se guarde em Deus e não se perca. Em nome de Jesus. Deixa Jesus aí correr na sua veia. Se apaixone de novo. De repente esse é um jejum que você precisa fazer. Deus, eu quero queimar de novo, quero me apaixonar de novo, quero... Ah, Deus, é aquele negócio do primeiro amor de novo, Deus. Faz tanto tempo que eu não sinto. Irmão, o jejum tem a capacidade de trazer isso de volta. Então, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, para que haja um romper na vida do meu irmão, da minha irmã, Senhor.
que eles vivam, Senhor, em nome de Jesus, uma nova dispensação do Senhor. Deus, que haja um romper dos céus sobre a vida deles. Que o jejum, Deus, quebre cadeias, quebre amarras, quebre correntes. Que eles rompam, que eles vivam, Deus, uma nova vida em Ti. Eu os abençoo, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém.